Olá pessoal, tudo bem? Continuando nosso estudo das partidas do magnífico torneio de Zurich 53, agora nós vamos ver uma partida do Petrosyan contra o Szabo. São dois fortes jogadores que eram um dos maiores jogadores da época, né? Pelo menos entre os 15 melhores da época. Petrosyan foi campeão mundial uns 3 anos depois desse torneio, se eu não me engano foi 58. E o Laszlo era um ótimo jogador. Vamos ver como foi a partida deles. Petrosyan está de branca, Laszlo e Szabo está de negras. C4, cavalo F6, C3, C5, cavalo F3, D5. Estou jogando uma inglesa, né? C por D5, cavalo por D5, G3. Vai fianquetar o bispo. Cavalo C3, trocou isso. Não sei se foi uma boa jogada, não acho não. P3. G6, vai fianquetar do outro lado também. Dama A4. Cheque, né? Cavalo D7, H4, H6 para bloquear o peão para não deixar avançar. Torre B1, Bispo G7, Bispo G2. O jogo é bem característico da estratégia moderna. Teve um monte de movimento enérgico, né? Dama A4, cheque, H4, Rook B1, só apenas meios de criar uma posição mais favorável do que iniciar em direção ao meu jogo. Estão estudando, diremos. Rock, C4, E5, D3, cavalo B6, tirar a dama daí, dama C2, bispo D7. Eles estão manobrando, você pode ver os dois dentro do campo deles. Ó. A branca não tem nenhuma peça depois da linha 4 e as negras não tem nada no campo das brancas. Eles só estão manobrando no próprio campo. Bispo E3, dama E7, dama D2, F5, Nuque B3, ele tirou o cavalo rápido, por quê? Tá arriscado o bispo ficar sem casa. Rook de AC8, bispo por bispo. Isso que eu não entendi. Esse peão, as negras perderam o peão, deixaram, jogou a torre C7, F4. Daí foram lá e jogaram o bispo em C1, bispo C6. Agora jogaram o bispo para trocar. Ele não trocou, o Laszlo perdeu o peão. No nível deles, o peão faz muita falta. E agora vai trocar o bispo. Achei meio incoerente. Acho que foi um erro dele mesmo. Torre C6. Ele gastou mais movimentos, movimentou a torre dele tudo, quando ele poderia ter trocado o bispo na primeira chance. Cavalo D2, F por G3. Aqui muito importante é a abertura da coluna F. Vai abrir a coluna F, quem está lá? Uma torre negra. Que se for ver, ó, a cobertura dos peões F2, G3 e H4 é débil. Petrosyan, a partir desse momento, vai liderar o jogo com grande inventidade, rejeitando com sucesso as ameaças do seu adversário e mantendo sua vantagem material. F por G3, Nuque C8. Abrir essa coluna para a torre adversária é um lance bem arriscado. Rook B8, cavando o cavalo lá. Nuque D6. Porque, ó, um lance muito interessante seria A4.
Provavelmente ia dar uma chance para as negras. Afinal, o Zabo estava procurando sacrificar o peão para melhorar a posição dele. Então, Rook F8, trocou as torres, dama, E4. Agora o que aconteceu? O Petrosyan fez uma jogada muito inteligente. Ele fechou o bispo das negras. O bispo não vai para nenhum lugar. Dá para abrir aqui. Acho que para completar mesmo, ele devia ter jogado H5. Porque o bispo daí reto, ele literalmente vai ficar parado lá, perdido. Dama C8. Cavalo F1. H5. Agora ele vai abrir para o bispo. Cavalo E3. Torre A6. Cavalo D5. Dama G4. Dama G2. Mais um sacrifício do cavalo, cavalo C4. O branco fortaleceu bem sua posição, né? E as negras estão tentando de todo jeito arrumar alguma lança. Agora D por C4. Estão com uma peça a menos e a mesma quantidade de peões. Torre por A2, dama por A2. Ele sacrificou a torre, mas ele vai ter uma jogada. Ele vai ganhar um peão também, apesar que as negras também vão ganhar lá. Mas ele vai recuperar a torre dele agora, né? Cheque. Ó, se você for ver, ele cravou. Ele tá dando cheque no rei, ele tá atacando o rei e a torre ao mesmo tempo. E ele vai ganhar a torre. Olha lá, voltou. Dama por E2, torre cheque. Rei F1. Dama F1, desculpe. Dama H2. As negras não querem trocar, porque as negras têm 2 peões a mais, mas tem uma peça a menos. Bispo E3. Dama pegou mais um peãozinho, dama para G3, cheque. O preto está pegando todos os peões possíveis, né? Já tem 3 peões a mais pela peça. Na teoria, está empatado praticamente. Né? Rei F2 para trocar. Não quer trocar dama H3. Rei D2. E4. Cavalo F6, cheque. Rei por H8. Cavalo por E4. Dama I6. Rei D3. Protegendo o peãozinho. Dama D7. Rei E2. Dama I6. Dama D2. E as negras abandonam. Realmente está complicada a posição aqui, né? Ele vai perder um peão, provavelmente. Tem como defender, mas a precisão deles, o Petrosyan teve 92, o Izabo 89,1. É uma precisão muito boa para jogadores daquela época. E as negras desistiram.
Olha, se você for ver assim, dá a impressão que o Isabu, ó, agora eu liguei um programa, né, o software, o Komodo, que desculpa aqui é o Deep Fritz, mas se você for olhar, ó, a vantagem das a vantagem das bancas é muito pequena. É bastante para o nível deles é bastante, vai estar praticamente 2 pontos. Mas eu acho que cabia lutar mais um pouco, né? A vantagem ia depender muito do lance do Zabo agora. Mas a diferença está perto de 2. Eu acho que cabia mais luta. Tudo não. É que a gente é amador, a gente acha, mas eles eram os profissionais da época, né? Mas se você for ver ainda pelo software, ainda cabia mais uma luta, hein? O melhor lance para as negras era a dama G4. Ele ia querer trocar as damas, né? Tem uma pequena vantagem, mas pequena vantagem para eles é bastante. Mas pessoal, é isso aí. É uma partida muito interessante entre o Tigre Petrosyan, que viria a ser campeão mundial, derrotando o mesmo Botvinnik. Ele não conseguiu dessa vez, que foi o Smyslov que foi jogar contra o Botvinnik. Mas o mais interessante de tudo isso daí, eu estava vendo como que o Tigre Petrosyan preparou para jogar contra o Botvinnik. O Petrosyan conseguiu ganhar do Botvinnik e ser campeão mundial. E nesse torneio quem ganhou foi o Smyslov. O Smyslov foi lá e perdeu para o Botvinnik. Mas depois, 2 anos depois, o Petrosyan conseguiu ganhar o Candidatos e foi jogar com o Botvinnik. E qual foi a estratégia do Petrosyan? O Petrosyan se, o Petrosyan se preparou muito bem fisicamente. Além de jogar, ele se preparou muito bem fisicamente. O que acontece? O Botvinnik era mais velho que ele. E na época os matches assim, eram intermináveis, né? Muito longos. Ele achou que o Botvinnik ia sofrer muito por causa de ser mais velho, a idade dele, ia sofrer muito no torneio. Olha, se deu certo ou não, ele foi campeão. Ele ganhou, se eu não me engano, foi 5-3 para ele. E assim, N empates. Mas você viu que uma estratégia extra tabuleiro, ele pensou na idade do Botvinnik, como que o Botvinnik podia reagir, por exemplo, a um torneio muito longo, ele tendo uma idade avançada. É que se você for ver aqui, eu estava dando uma olhada, ele vai perder mais um peão. Realmente vai ficar muito complicado. Mas você viu a preparação, ele se preparou fisicamente, lógico, estudou bastante, mas se preparou muito. Eu vi que ele treinou bastante fisicamente para ter um preparo melhor que o Botvinnik achando. Eu acho que ele acertou, né? Porque deu certo, pelo menos ele foi campeão mundial. Mas falou, pessoal, muito obrigado. Até mais. Logo já trarei mais algumas partidas. Obrigado.